Depois do que você vai sentir agora, o peso que te acompanha à noite não terá mais o mesmo poder sobre você. E eu não te digo isso como promessa, te digo como ciência. O corpo humano responde a estímulos internos e externos de maneira exata. Quando você vive em alerta por tempo demais, quando carrega tensões por dentro sem espaço para soltar, o seu sistema nervoso entra em um modo de proteção constante. É por isso que sua mente não desliga. É por isso que seu peito aperta. É por isso que, mesmo exausta, você não consegue descansar por completo. Mas hoje isso muda. Hoje você vai sentir o seu corpo entrar em um estado que talvez faça tempo que você não experimenta, um estado de segurança interna. E quando o corpo se sente seguro, ele solta, ele derrete tensões, ele desativa alertas, ele te devolve paz. Respira devagar. Agora, sente a sua realidade interna sem tentar controlar nada. Existe um peso aí dentro, um peso que aparece quando a casa fica silenciosa, quando a noite cai, quando você finalmente para. Esse peso não é frescura, não é drama, não é falta de força. É a soma de tudo que você segurou no dia, na semana, no mês. E o seu corpo simplesmente não aguenta mais carregar sozinho. Você não vai ignorar esse sinal hoje. O que você sente aí dentro é real. Esse peso interno tem força, tem impacto, tem história. Mas ele não precisa permanecer em você. Existe um ponto dentro do sistema nervoso chamado de zona de liberação. Ele desperta quando você recebe estímulos de respiração, presença e segurança. E é exatamente para esse ponto que eu vou te conduzir agora. Mas antes, quero que você perceba algo importante. Quando sua mente acelera à noite, ela não faz isso porque você perdeu o controle. Ela faz isso porque tenta te proteger, mesmo que você não precise dessa proteção agora, mesmo que essa proteção esteja te machucando. Por isso, antes de qualquer técnica, você precisa ouvir isso. O seu corpo não está quebrado, ele está sobrecarregado. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Hoje você não precisa ser forte, não precisa fingir que está bem, não precisa empurrar nada para longe. Hoje você só precisa permitir que seu corpo solte o que está pesado demais. Enquanto você ouve minha voz, algo dentro de você já começa a mudar, devagar, de forma quase imperceptível, como se um nó interno começasse a afrouxar, como se sua respiração encontrasse um espaço novo para entrar, como se pela primeira vez em dias você estivesse recebendo permissão para descansar. E quero que você saiba disso agora. Seu corpo sabe descansar. Ele só perdeu o caminho por causa do excesso. E o caminho de volta começa aqui, daqui a pouco. Quando entrarmos na parte profunda da meditação, você vai sentir esse peso derreter de um jeito natural. Não porque você tentou,
mas porque você finalmente entregou ao seu sistema o que ele precisava. Hoje você vai sentir segurança. Hoje você vai sentir alívio. Hoje seu corpo vai lembrar como é soltar. Fica comigo. A parte mais importante, aquela que transforma o peso interno em leveza, acontece lá na frente. E quando acontecer, você vai perceber que algo dentro de você mudou para sempre. Respira uma última vez antes de seguirmos. Devagar, fundo. Agora vamos. Agora que você abriu espaço dentro de si, quero que comece a perceber o seu corpo com mais sinceridade, sem filtros, sem pressa e sem cobrança. Você não precisa tentar relaxar. Só precisa permitir que as próximas instruções entrem como se fossem gotas de água caindo dentro de um recipiente cheio. Cada instrução dissolve um pouco do excesso. Respira mais uma vez. Inspira pelo nariz bem devagar e solta o ar pela boca mais lento ainda. Sente o ar saindo, sente o peito se movendo, sente o corpo querendo soltar. Agora, leva a sua atenção para os seus ombros. Não mexa neles, só percebe o peso acumulado ali. O que você sente nos ombros não é apenas tensão muscular. É a representação física de tudo que você tentou sustentar. E aqui entra a primeira frase que seu corpo precisa ouvir. Meu peito pode amolecer. Deixa isso entrar. Permite que a frase encontre um espaço dentro de você. Agora, leve a atenção para a mandíbula. Percebe se ela está apertada, contraída, rígida. Esse aperto também é proteção. É o corpo que tenta segurar o mundo com os dentes. Solta uma respiração lenta. Deleta qualquer esforço e receba a segunda frase. Meus ombros podem descansar. Quero que você sinta o corpo reagir a isso. Nem sempre ele solta na hora. Às vezes ele só entrega alguns milímetros de conforto, e isso já é o suficiente. Agora, leve a atenção para o peito, a região que mais sente o peso interno. Às vezes é um aperto, às vezes um vazio, às vezes uma pressão estranha, mas sempre existe um sinal. Seu corpo não mente. Respira de novo, devagar. Sente o ar entrar e tocar essa região. Você não precisa resolver nada, só precisa permitir que o corpo receba ar. E agora deixe entrar a terceira frase. Eu posso respirar sem pressa. Percebe como essa frase muda o ritmo da respiração sozinha? É sutil, mas real. Quero que agora você perceba suas mãos, a temperatura delas, o peso delas, a energia delas. As mãos são um lugar
privilegiado do sistema nervoso. Quando elas relaxam, o resto do corpo segue. Coloca a sua atenção nelas por alguns segundos. Não força nada, só observa. Agora, volta para a sua respiração. Sente o ar entrar, sente o ar sair. Sente o corpo ficar mais pesado sobre onde você está sentada ou deitada. Nesse ponto da meditação, algo muito importante começa a acontecer. Seu sistema nervoso sai do modo proteção e começa a entrar no modo regulação. É aqui que a magia real acontece. É aqui que o corpo entende que não precisa carregar tudo sozinho. Então inspira mais uma vez, solta, deixa o corpo pesar um pouco mais. Agora, leva sua atenção para o centro da sua testa, como se você observasse sua própria mente por dentro. Perceba se existe velocidade, perceba se existe barulho, perceba se existe tensão. Não luta contra isso, só reconhece. Quero que você entenda algo agora. Você não precisa esvaziar a mente. Isso é uma mentira que ensinaram a você. O que você precisa é permitir que a mente desacelere naturalmente, no tempo dela, do jeito dela. E isso acontece quando você muda a respiração, muda a atenção e muda a sensação interna. Agora, mais uma respiração lenta, profunda, sem pressa. E aqui entra uma frase que vai abrir uma nova porta dentro de você. Esse peso não é quem eu sou. Deixa essa frase cair na parte do corpo onde dói. O corpo entende mensagens assim. Ele responde a isso. Ele absorve isso. Agora volta para o peito. Sente o espaço interno que começa a surgir. Pequeno, mas verdadeiro. Um espaço onde o ar entra com mais liberdade. Um espaço onde você não sente que precisa lutar. Outra frase. Meu corpo só está pedindo cuidado. Isso desmonta a autocobrança, diminui a culpa e libera a quantidade imensa de tensão que você nem percebia que estava segurando. Mais uma respiração lenta. E deixe o ar entrar como um convite e o ar sair como uma entrega. Agora, receba a próxima frase. Nada disso precisa continuar dentro de mim. Aqui é onde o sistema começa a soltar as primeiras amarras internas. É como se uma costura antiga começasse a se desfazer. Perceba o corpo por inteiro agora. A respiração mais profunda, o peito menos contraído, os ombros soltos, a mente menos afiada. Existe uma mudança que acontece e você sente. Este é o início do alívio. Este é o início do retorno ao estado natural do seu corpo.
E a partir daqui, cada passo te leva para um nível mais profundo de descanso. Agora que seu corpo desacelera, quero que você volte a atenção para aquela parte que dói. Não importa se é aperto no peito, nó na garganta, vazio no estômago, tensão no pescoço. O peso interno sempre encontra um lugar para se esconder dentro do corpo. E quando você permite que ele apareça, algo começa a mudar. Porque você não está lutando contra ele, você está olhando para ele. Percebe isso agora? Existe uma sensação dentro de você que tenta chamar sua atenção há dias, semanas, talvez anos. E toda vez que você tenta ignorá-la, ela volta mais forte. Não porque quer te machucar, mas porque quer ser liberada. Esse peso interno não é um inimigo, ele é um sinal. Feche os olhos por alguns instantes, se ainda não fechou. Perceba a temperatura dessa sensação. Perceba o tamanho dela. Perceba se ela pulsa, se ela aperta, se ela empurra. E principalmente, perceba que você consegue olhar para ela sem se quebrar. Quero que você escute isso agora com toda a sinceridade do seu corpo. Esse peso não é quem eu sou. Deixe a frase entrar. Deixa ela encontrar o lugar certo dentro de você. Esse peso nasce de preocupações, medos, responsabilidades, memórias, expectativas, tensão acumulada. Mas ele não é você. Ele é apenas a reação natural do seu corpo ao excesso. Respira devagar. Sente a diferença entre você e a sensação. Existe você e existe o que você sente. É completamente diferente. Agora, leve sua atenção para a respiração novamente. O ar entra e toca essa região com delicadeza. Ele abre espaço, ele afrouxa o nó, ele baixa o volume da dor. E então, eu quero que você receba essa frase. Meu corpo só está pedindo cuidado. Essa frase muda a forma como o cérebro interpreta a sensação. Ela tira a experiência da categoria de ameaça e coloca na categoria de preciso de acolhimento. Isso diminui o estado de alerta. Isso amolece a mente. Isso desliga a defesa automática. Agora, percebe o que acontece dentro de você? Você olha para o peso e ele reage. Ele mexe. Ele se transforma. Ele responde ao seu olhar. Ele nunca quis ser ignorado. Ele queria ser reconhecido. Respira mais uma vez, bem lenta. Sente o corpo aceitar essa permissão. Quero agora que você observe algo essencial. Esse peso não é sólido, ele não é concreto, ele não é estável. Ele é um processo interno e processos mudam. Processos amolecem,
processos se dissolvem. Você não precisa saber como isso funciona. Seu corpo sabe. Agora receba essa frase no exato ritmo em que precisa entrar. Nada disso precisa continuar dentro de mim. Sente o corpo responder. Às vezes é um suspiro suave, às vezes é um calor subindo, às vezes é uma sensação de água correndo por dentro. Tudo isso é liberação. Tudo isso é sinal de que o sistema está abrindo espaço. Percebe agora como sua respiração está um pouco mais livre, como seus ombros estão a alguns milímetros mais baixos, como sua mente está menos barulhenta. Essas mudanças pequenas são as que realmente importam. Elas mostram que o sistema nervoso está aceitando o processo. E aqui existe algo que ninguém te contou, mas que você precisa saber. Sentir o peso interno não significa que você está piorando. Significa que seu corpo está pronto para soltar. O peso aparece quando o corpo encontra um lugar seguro para descarregar. Se ele apareceu agora, é porque aqui, com você ouvindo essa voz, existe segurança suficiente para liberar. Respira mais uma vez, sente o ar entrar e tocar a sensação. Não tenta mudar nada, só acompanha. Agora percebe. A sensação não é mais a mesma de minutos atrás. Ela já mudou, mesmo que pouco, mudou. Isso prova que ela não é fixa, ela não te domina, ela não manda em você. Você está no comando do processo, não pelo controle, mas pela presença. E daqui a pouco, quando entrarmos na fase de visualização da luz, algo dentro de você vai derreter de um jeito que sua mente não consegue forçar, mas o seu corpo consegue receber. Por isso, não tenha pressa. Você está exatamente onde precisa estar. E quando estiver pronta, seguimos para o próximo passo. Agora, quero que você perceba algo muito importante acontecendo dentro de si. O peso interno que antes parecia uma parede sólida, agora começa a se comportar como uma onda. Ele vai e volta, mexe e respira. Isso significa que o sistema está abrindo espaço. E esse é o primeiro passo para a liberação profunda. Respira mais uma vez, devagar. Deixa o ar entrar como se fosse luz e deixa sair como se fosse excesso, funcionando para ir embora. Sente o ambiente onde você está. A temperatura do ar, a textura do seu colchão ou da cadeira, o apoio do seu corpo. Nada aqui exige esforço, nada aqui exige atenção exagerada. Tudo está estável, seguro, previsível. Agora, leve sua atenção para o centro do peito. Não força nada, só nota.
Existe um ponto ali que tenta se expandir toda vez que você respira. Às vezes dói um pouco, às vezes vibra, às vezes parece um vazio estranho. Mas esse ponto é o lugar exato onde a transformação começa. Quero que você escute isso com calma. Seu corpo reconhece segurança antes da sua mente. É por isso que, mesmo enquanto você pensa, o seu corpo já começa a desacelerar. É por isso que a respiração muda sem você pedir. É por isso que a tensão diminui mesmo sem esforço. Agora, leve sua atenção para o som da minha voz. Permita que ela seja uma âncora, um fio que te puxa suavemente para dentro de você. Um lembrete constante de que você não precisa carregar o que carrega sozinha. Respira mais uma vez, sem pressa. Sinta o ar tocar as paredes internas do peito. Sinta o corpo mais pesado sobre a superfície. Esse peso do corpo não é cansaço. É o sistema que começa a confiar. E agora, receba esta frase: aqui eu estou segura. Essa frase não é um pensamento, é uma instrução interna. Ela acende no corpo o circuito de descanso. Ela sinaliza ao sistema nervoso que não existe ameaça no ambiente. Ela permite que os músculos, vísceras e mente diminuam a guarda. Perceba o que acontece logo depois dessa frase. A respiração profunda, os ombros baixam, o peito abre alguns milímetros, a mente escurece por dentro, como se diminuísse o brilho. Agora mais uma respiração leve. Entrada de ar, saída lenta. Outra frase para o seu corpo. Meu corpo não precisa lutar agora. Essa frase desarma mecanismos automáticos de defesa. Ela dissolve o impulso de vigília. Ela corta a hiperatenção. E o mais importante, ela diz ao corpo que ele não precisa resolver tudo antes de descansar. Perceba como isso mexe com o peso interno dentro do peito, como se uma parte dele perdesse a rigidez, como se algo interno dissesse: eu posso abaixar as minhas armas. Agora, quero que você imagine sua respiração como se fosse uma luz que entra pelo nariz e percorre o corpo. Não visualize com força, apenas permita a ideia de existir. Mais uma frase entra agora. A noite é um lugar de descanso. Quando o corpo escuta isso, ele muda de sistema. Sai do modo proteção e entra no modo reparo. Esse é o estado em que o corpo cura. É o estado que você não acessa quando carrega o peso interno sozinha. Agora, quero que você perceba o silêncio ao redor. Não importa se existe algum barulho contínuo no ambiente. Você só precisa notar o contraste.
Existe um silêncio entre os sons, existe um espaço. Esse espaço é onde você vai entrar agora. Respira mais uma vez. Ar entrando, ar saindo. Não trava nada. Deixe o corpo continuar o que ele já começou. Agora, leva sua atenção para as mãos, principalmente para uma delas. Escolha a que parece mais viva. Sinta a temperatura, sinta o peso, sinta a energia. As mãos são portais naturais do sistema nervoso. Elas recebem, liberam e regulam energia de forma instintiva. É por isso que quando você aperta uma mão ansiosa, o corpo inteiro responde. E é por isso que daqui a pouco essa mão vai se tornar o ponto de entrada de luz. Mas antes quero que perceba algo. O peso interno já não está igual ao início da meditação. Ele diminuiu, ele se moveu, ele respirou. Isso significa que o processo começou e agora você entra na parte mais profunda, a parte que transforma a sensação em liberação. Respira mais uma vez antes de seguirmos. Inspira, solta e entrega o que sobrou de tensão para o corpo processar por conta própria. Quando estiver pronta, vamos para a frase onde a luz entra. E é aí que tudo dentro de você muda. Agora, leva a sua atenção para a mão que você escolheu. Não importa se é a direita ou a esquerda. Seu corpo escolheu por você. Essa mão é o ponto de entrada da liberação. Ela é o lugar onde seu sistema nervoso vai receber a luz que o seu corpo precisa para soltar o peso interno. Quero que você perceba essa mão como se ela estivesse levemente mais quente. Talvez um formigamento suave apareça, talvez uma pulsação, talvez só uma presença mais viva. Qualquer sensação é válida. Respira devagar e agora imagina que existe uma luz dourada acima dessa mão, uma luz intensa, quente, silenciosa e profunda. Ela não brilha para fora, ela brilha para dentro. Ela sabe exatamente onde tocar. Essa luz começa a descer lentamente, até encostar na sua mão. No instante em que essa luz encontra a sua pele, algo dentro de você se abre. Não como explosão, não como impacto, mas como quem desbloqueia uma trava antiga. Respira, recebe e agora escuta. Eu permito que essa carga saia de mim agora. Sinta a luz entrar pela mão e caminhar pelo braço. Ela não força nada, ela ilumina. A luz dourada sobe pelo antebraço, passa pelo cotovelo, entra pelo braço inteiro e chega até o ombro. Onde existe tensão, ela amolece. Onde existe aperto,
ela expande. Onde existe peso, ela dissolve. Agora, a luz atravessa o ombro e desce suavemente pelo peito. É aqui que a transformação acontece, no lugar onde o peso interno se concentra. Mais uma frase. Eu deixo esse peso ir. Sinta a luz tocar aquela região que você percebeu no início. Aperto, pressão, vazio, nó. A luz não combate nada, ela derrete. Respira devagar, inspira a luz, solta excesso. Agora, imagine que essa luz encontra exatamente o centro do seu peito e quando ela toca esse ponto, ela se espalha para dentro, abrindo espaço, desfazendo tensões microscópicas, reorganizando o corpo. Não tenta controlar, só permite. Outra frase entra agora. Meu corpo sabe soltar aquilo que ficou pesado demais. Sinta como algo dentro de você parece escorrer, como se uma camada interna começasse a derreter. É sutil, é profundo, é real. A luz agora começa a descer pelo corpo. Ela passa pelas costelas, pelo estômago, pelo abdômen e chega até a base da sua barriga. Cada região recebe calor, espaço, alívio. Mais uma respiração lenta. Agora a luz sobe novamente. Ela retorna ao peito, ilumina o centro interno e se concentra ali como se fosse um sol pequeno e silencioso. Esse ponto é o lugar onde o peso interno se alojou e é o lugar onde ele começa a sair. Escuta esta frase agora. Meu sistema está desligando devagar. Essa frase tem efeito direto no corpo. Ela desativa alarmes internos, ela tira você do estado de vigilância, ela diz ao cérebro: agora é seguro descansar. Respira devagar. Sente o ar entrar com facilidade. Perceba como os músculos ao redor do peito afrouxam. Perceba como a mente fica menos afiada, menos tensa, menos acelerada. Agora, imagina a luz dourada expandindo dentro do peito, como se ela empurrasse o peso interno para fora, sem esforço, sem luta. A luz avança e o peso recua. A luz aquece e o peso derrete. Sente isso acontecer. Mais uma respiração lenta. Agora, quero que você imagine essa luz descendo até o estômago e depois subindo de volta ao peito, como se ela lavasse por dentro. É como se estivesse limpando, abrindo espaço, reorganizando tudo. A cada ciclo da luz, o peso interno perde consistência
Ele não domina mais, ele não prende mais, ele não ocupa mais o mesmo espaço. Respira, permite. Agora leve sua atenção novamente para a mão inicial. Ela continua quente, continua viva, continua aberta. É através dela que a luz entra. É através dela que o corpo libera o que não serve. A luz sobe mais uma vez, entra no braço, passa pelo peito e agora ilumina o centro do peso interno com tanta intensidade que o peso começa a se dissolver como água encontrando fogo. Respira fundo e solta. Agora, deixa a luz preencher o corpo inteiro, das mãos até os pés, da cabeça até o peito. Em cada canto do corpo, ela deixa uma mensagem silenciosa. Você está segura, você está liberando, você está descansando. Mais alguns segundos nesse estado, silêncio interno, alívio interno, expansão interna. Quando estiver pronta, seguimos para o próximo passo, onde o corpo finalmente entra no estado de descanso natural. Agora que a luz percorreu seu corpo e dissolveu boa parte do peso interno, quero que você perceba como o silêncio de dentro de você mudou de qualidade. Não é mais o silêncio tenso que aperta por dentro. É um silêncio que acolhe, um silêncio que abre espaço, um silêncio que diz: agora você pode descansar. Respira mais uma vez, devagar, e sente o ar tocar cada parte do corpo que antes estava fechada. Quero que você preste atenção no seu peito. Ele não está igual ao início. O ar entra com mais facilidade. Ele sai com menos esforço. Talvez exista até uma sensação leve de expansão, como se o corpo respirasse para dentro de si mesmo. Agora, leve sua atenção para a mente. Perceba que ela já não corre na mesma velocidade. Ela não te puxa para a preocupação. Ela não te empurra para pensamentos soltos. Ela está mais observadora, menos participativa. E é aqui que entra uma frase suave, mas transformadora. Meu pensamento não precisa me proteger agora. Deixa essa frase cair dentro da mente como uma gota num lago. Ela se espalha devagar, toca cada canto que antes estava em alerta. É como se o corpo dissesse: eu aceito descansar. Respira mais uma vez. Sente o peso do corpo aumentar um pouco. Não um peso emocional, mas um peso físico. O peso de quem está finalmente entregando o que carregou tempo demais. Agora, perceba seus ombros. Eles estão mais baixos, menos rígidos, menos ocupados. Você sustentou tantas coisas ali, mas hoje você não vai sustentar nada. Outra frase chega para aliviar o que sobrou.
Eu posso descansar sem culpa. Essa frase desmonta uma das maiores barreiras emocionais do sono, a sensação de que você só pode descansar depois de resolver tudo. Mas o descanso não é um prêmio, é uma necessidade. E seu corpo entende isso agora. Respira mais uma vez. Deixe o ar entrar no peito e sair pelos ombros, como se empurrasse embora o último pedaço de rigidez. Agora, leva sua atenção para o espaço entre o seu peito e sua barriga. Essa região guarda expectativas, responsabilidades, medos sobre o amanhã. É a parte do corpo que mais prende energia quando você tenta controlar o que não está ao seu controle. Por isso quero que receba esta frase: o que ficou para amanhã realmente pode esperar. Você não precisa resolver nada agora, não precisa se antecipar, não precisa prever. A noite não é o lugar das soluções, é o lugar da restauração. E o seu corpo sabe disso. Respira devagar. Sinta o corpo afundar mais na cama ou no sofá. Perceba a gravidade agindo sobre você. Essa sensação de peso físico é o corpo entrando no estado ideal para o sono profundo. Agora, leve sua atenção para dentro da sua cabeça, não para os pensamentos, mas para o espaço atrás deles. Um espaço escuro, macio, silencioso. É ali que o descanso começa. Permite que a mente desça um nível, como se ela escorregasse devagar para um lugar mais calmo, mais lento, mais seguro. E agora, receba uma das frases mais importantes desta meditação. Meu corpo está aprendendo um novo caminho. Esse novo caminho é o caminho do descanso natural, o caminho onde o corpo solta sozinho, o caminho onde a mente silencia porque se sente segura, o caminho onde o peso interno não se transforma em vigilância, se transforma em liberação. Respira novamente, mas dessa vez deixa o ar entrar sozinho, sem controle. Deixa o corpo escolher o ritmo. O corpo sabe como conduzir esse processo muito melhor que a mente. Agora, perceba que sua respiração está mais baixa, espaçada, mais intuitiva. Ela não está mais no peito. Ela está no corpo inteiro. Isso acontece quando a tensão se dissolve e o corpo está entrando no estado de pré-sono. Sente a temperatura das suas pernas, sinta o peso delas, sinta como elas descansam sobre a superfície. As pernas são os primeiros membros a entrar em descanso profundo. Elas sinalizam ao corpo que está tudo bem. Agora perceba suas mãos novamente. Aquela mão que recebeu a luz. Ela ainda vibra de leve. Ela ainda está quente. Ela ainda parece viva.
Essa mão é um lembrete de que seu corpo respondeu ao processo. Respira mais uma vez, solta devagar, permita que o corpo faça o resto. A partir deste ponto, você não precisa fazer absolutamente nada. O corpo leva você para o estado de descanso. A mente segue o corpo e o peso interno perde força até desaparecer. Você está pronta para a última parte. A parte onde o corpo fecha o ciclo e entra no descanso natural. Quando quiser, seguimos. Agora que seu corpo está entregue, pesado, confortável, quero que você permita que a última parte desta meditação aconteça sem esforço. É a parte em que seu sistema nervoso desliga devagar, como uma casa que apaga as luzes, cômodo por cômodo, até ficar tudo quieto por dentro. Respira mais uma vez. Inspira, solta. Sente a suavidade entrando. Quero que você perceba o quanto seu corpo mudou desde o início. O peito soltou, os ombros baixaram, a respiração ficou mais profunda, a mente ficou mais lenta e o peso interno perdeu a força. Esse estado é raro, não é um estado de cansaço, é um estado de recuperação. É o estado de que o corpo realmente cura. Agora vou te pedir algo simples. Leve sua mão para dentro do peito, não para procurar o peso, mas para encontrar o espaço que ficou no lugar dele. Esse espaço é precioso. Ele é o começo de algo novo. E é nesse espaço que vamos plantar a última parte da sua reprogramação. Respira devagar e agora receba esta frase com calma, como quem recebe algo importante. Eu me trato como alguém que merece descanso. Deixe essa frase se espalhar. Ela não fala só de descanso físico, fala de dignidade, fala de valor, fala de autocuidado, fala de amor próprio real. Agora, leve a sua atenção para a região onde ficava o aperto. Perceba como ali existe algo mais macio agora. Algo mais seu. E aqui entra a próxima frase. Eu mereço paz, mesmo quando o mundo lá fora está pesado. Essa frase toca a parte do cérebro que sempre tenta justificar o sofrimento. Essa frase desarma a ideia de que você precisa sofrer para merecer descanso. Essa frase reconstrói amor próprio de dentro para fora. Mais uma respiração suave, calma, sem esforço. E se você quer estimular o seu amor próprio, aqui no comentário fixado deste vídeo tem um link que leva você a uma reprogramação mental que vai fazer com que você potencialize e evolua ainda mais esse amor por você.
Agora quero que você visualize algo muito simples. Uma pequena chama dourada dentro do peito. Pequena, mas viva. Quieta, mas intensa. Esse é o centro do amor próprio. Ele não desaparece, só fica abafado quando você carrega coisas demais. Agora inspira devagar e imagina essa chama crescendo alguns milímetros, nada exagerado, só o suficiente para ocupar o espaço que você abriu dentro de si. E agora, receba a frase mais importante de toda essa meditação. Eu me pertenço. Deixa essa frase assentar na sua estrutura. Ela toca identidade, toca valor, toca merecimento, toca amor próprio no nível mais íntimo. Porque o amor próprio não é afirmação vazia, é lembrar o corpo dia após dia que você é seu, que você não precisa se abandonar para caber nos outros, que você não precisa se apagar para ser amada, que você não precisa virar resistência para sobreviver. Agora respira mais uma vez. Deixe a chama dourada crescer um pouco mais, quieta, estável, segura. E agora, receba a última frase dessa parte. Eu sou alguém que vale a pena cuidar. Pausa profunda. Essa frase fecha um ciclo interno. Ela coloca o corpo no modo de restauração emocional. Ela cria o início de um novo padrão, um padrão onde você se inclui. Agora, com essa chama acesa, quero que você leve a atenção para o corpo inteiro. Perceba o peso das pernas, o calor das mãos, a suavidade da respiração, o conforto do peito, a lentidão da mente. Tudo está preparado para o sono ou para um descanso profundo. Não existe nada que você precise fazer, nada para resolver, nada para controlar, nada para antecipar. Agora só existe você, seu corpo, seu silêncio e a luz que entrou. Respira devagar, solta mais devagar ainda o ar e agora escuta. O seu corpo sabe o caminho de volta para a calma. Isso é verdade. O que você viveu aqui reacendeu um padrão natural que nunca deveria ter sido interrompido. Mais alguns segundos, sinta o corpo afundar, a mente desligar. Sente o silêncio expandir. Se você estiver pronta para dormir, seu corpo vai te levar. Se estiver descansando, a calma vai continuar acompanhando você. Foi uma honra guiar você até aqui. Bom descanso e que seu corpo continue soltando tudo aquilo que nunca deveria ter carregado sozinha. Fique aqui mais alguns instantes. Relaxa, descansa. Esse espaço é só seu. Aproveite